Fala empreendedores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. E aí, como a gente tinha combinado, né? A gente vai começar conteúdos exclusivos para quê? Para que você tenha conteúdo suficiente, conhecimento suficiente para o teu negócio crescer ainda mais, para você poder ter criatividade, você poder fomentar e entender que você pode ser a mudança que o teu bairro precisa, a mudança que o teu estado precisa. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre a base. O que é a base? A gente precisa entender em que contexto a gente está, em que sociedade a gente está, em que economia a gente está, e aí fica muito mais fácil você entender o teu cliente. E aí eu estou falando sobre conceitos de macroeconomia e de microeconomia. Primeiro, macroeconomia, a gente está falando sobre o todo, sobre o macro, sobre aspectos externos, ou seja, em que a sociedade está envolvida, qual é a cultura que a sociedade está envolvida, o que o país tem a ver com o modelo de consumo, com o modelo de gestão que a gente está, e o que isso tudo influencia? Influencia na maneira de como as pessoas compram. Outro passo é a gente entender a microeconomia. Aí você já está falando da tua relação com as outras pessoas, como as pessoas conversam, como elas falam, o que é cultura que ela influencia. Isso tudo é muito importante para a gente poder entender como a gente pode lidar com o nosso cliente e entendê-lo melhor. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, a maioria do pessoal que está no grupo é da Baixada Fluminense. Então a gente tem os 13 municípios da Baixada Fluminense. Para você que não sabia, a Baixada ela é formada por 13 municípios, que são eles: Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, Seropédica, Japeri, Paracambi, Itaguaí, vamos lá, Queimados, Guapimirim, Magé e Mesquita. Esses são os 13 municípios que compõem a Baixada do Rio de Janeiro. E aí esses 13 municípios a gente acha o quê? Baixada é muito associado com problema de estrutura, muito associado com periferia, muito associado com gente que não tem renda. Muito pelo contrário, aqui a Baixada, vou te dar alguns dados, ela é composta por mais de metade da população do Rio de Janeiro está dentro da Baixada, cerca de 3,7 milhões, quase 4 milhões de pessoas, sabia? Outra coisa, a Baixada Fluminense ela representa mais de 27% do PIB do Rio de Janeiro. Isso é muito dinheiro. E para você que acha que tem gente pobre na Baixada, só pobre, muito pelo contrário, tem muita gente rica na Baixada. Você pode ir para as áreas nobres de Nova Iguaçu ou até mesmo de Caxias e outros estados que são muito ricos. Então, quando a gente entende, a gente às vezes está numa área que é muito criminalizada ou tem muita gente que não está procurando emprego ou que não está crescendo, e a gente acha que nosso negócio não vai dar certo porque a gente só está focando naquele pedaço. E na verdade não é assim. Então hoje eu quero mostrar para vocês como entender a tua região. Você precisa entender em que contexto você está inserido e aí vai ficar muito mais fácil de você conseguir construir o teu negócio, beleza? Então olha, a gente vai aprender agora qual é a ferramenta que você vai usar para começar a mapear em que sociedade e os dados demográficos dessa sociedade que você está envolvido de maneira macroeconômica e microeconômica, beleza? A gente vai começar já já. Vamos lá, pessoal. Como eu tinha falado, a ferramenta que eu vou passar para vocês é o IBGE, que é o site do governo de Geografia e Estatística, é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística. Para que ele serve? Ele vai te mostrar os dados tanto do Brasil quanto do estado para você entender economicamente como a gente está. Por exemplo, vai te mostrar a população, 214 milhões estimada, o índice de inflação, que é o IPCA, que é o que mede os preços das coisas que vocês compram. Tem também o acumulado de junho, tem alguns outros dados, por exemplo, de inflação, de PIB, o produto interno bruto, ou seja, quanto a gente está produzindo, quanto o país está fazendo. Aí é aberto um pouquinho melhor os indicadores, então é para você fuçar, mexer, entender, colocar no Google o que você não entender. Então é muito prático de fazer. Por exemplo, no comércio, na indústria, quanto a gente cresceu na parte de serviços. O país é um país agrícola, que tem muita produção de comida, então é importante você também olhar isso. Mas vai na parte de estatísticas e vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado, nosso município. Você clica em estatísticas, depois vai em cidades e estados, e aí você vai conseguir olhar
pelo seu estado, primeiramente, o Rio de Janeiro. Vai conseguir entender como está o Rio de Janeiro, qual o PIB dele, qual é a produção em serviço, como é a população. Isso fica muito mais fácil na hora de você analisar. Ó, aqui a gente está falando do Brasil, ó, são 5.570 municípios. E agora vamos falar um pouquinho especificamente do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ver o que mostra aqui. Por exemplo, ó, Rio de Janeiro, né? A gente consegue ver a área territorial, a gente consegue ver a população estimada do Rio de Janeiro, densidade demográfica, ou seja, quanto tem de área, ó, matrícula no ensino, ó, o IDH, esse é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso é muito importante, você precisa conhecer isso. As despesas, receita realizada, ó, quanto que uma pessoa média ganha, 1.724, total de veículos, olha quantos dados já pode te ajudar a ter uma pesquisa sobre a região que você vive. E como empreendedor, você precisa ter isso muito bem claro na sua mente, conhecer o teu país, conhecer em que meio você está vivendo. Agora a gente pode aprofundar um pouco mais a nossa busca, a gente vai tentar ver por cidade. Vamos tentar olhar por cidade para ver o que tem de dados. Você vai selecionar a cidade, vai clicar ali, ó, selecionar local, vai vir em municípios e você vai procurar. Vamos tentar aqui, Rio de Janeiro. Tá, vamos primeiro olhar o do Rio de Janeiro, né, mais um pouquinho, para ver o que tem de diferente dele nessa parte. Ó, aqui a gente consegue ver a população, a gente consegue ver, ó, quantos são evangélicos, quantos são católicos, quantos são espíritas, a gente consegue ver até religião, consegue ver o PIB, tem muita coisa para você poder começar a aprofundar sua pesquisa sobre a saúde, sobre índice de mortalidade. Vamos tentar ver agora por município. Ó, vou colocar aqui um município, Caxias, por exemplo, Duque de Caxias. A gente vai conseguir ver a população estimada, ó, quase 1 milhão de pessoas dentro de Caxias. A área, quantos são evangélicos, quantos são católicos, quantos são espíritas. Esse censo, gente, só lembrando, é de 2010. E olha, uma dica importante, agora em 2022 vai acontecer de novo o censo, que vai acompanhar todos esses dados, vai estar tudo atualizado. Então, eu já estou trazendo em primeira mão, sendo que esse ano vai ter o censo de novo. A cada 10 anos o IBGE faz de novo e são dados importantíssimos para você sobre economia, saúde da população do teu município, do teu estado, do teu país, tá? A gente está falando agora, ó, um pouquinho mais sobre economia de Duque de Caxias, tá vendo? Para quem é de Paracambi, Seropédica, Belfor Roxo, todos esses municípios da Baixada, tudo você vai encontrar aqui, já vai te ajudar muito a entender qual é a realidade que você está vivendo, em que município você está vivendo e o que você pode melhorar como empreendedor dentro dessa área. Vamos tentar mais o queridinho aí, né, pelo menos meu, São João de Meriti. Vamos tentar olhar um pouquinho da realidade de São João de Meriti. Tá vendo? Você consegue pesquisar e fica muito mais fácil de conseguir acompanhar. Isso aqui, cara, é uma aula completa e você mesmo vai começar a ver os dados que você precisa saber sobre aquele local, sobre aquela área. Travou um pouquinho aqui a minha internet, mas já deve entrar já sobre São João de Meriti. Vamos ver. Vamos lá, agora foi, né? Beleza, São João de Meriti, ó. Washington Reis, infelizmente, João Pereira, perdão, infelizmente, mas, ó, agora vai ter eleição, então isso tudo vai mudar, por isso que eles vão atualizar o censo. Então, assim, você consegue ver por município, por estado e até pelo país os dados. Então, assim, não tem desculpa para você não entender em que realidade econômica você tá. E a partir daí começam as novas pesquisas, beleza?